Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez, de acionar o sininho para receber as notificações e de deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais e partilhar esse conteúdo com amigos, familiares e até inimigos. E se desejar, você pode também deixar os seus comentários, desde que o faça de forma respeitosa e coerente, né? Bem, pessoal, o objetivo dessa nossa fala agora é falar um pouquinho mais sobre essa questão se os pastores são da direita ou da esquerda, né? Nós colocamos aqui os pastores e a política, né, como tema, né? Alguns colegas pastores assistiram, né, mandaram uma mensagem, né, outros concordando, os outros nem tanto, e alguns achando que eu estava falando de militância política, né, que isso, na verdade, eu deixei bem claro, né, no vídeo, que não estávamos dizendo que houve em algum momento da história do Adventismo no Brasil a militância política por parte dos pastores adventistas, mas sem dúvida alguma que no passado eles eram mais simpatizantes à ideia de centro e de esquerda do que da direita propriamente dita, né? Não é que não houvesse pastores de direita. Alguém poderia perguntar, não havia pastores de direita? Havia, né? Mas era um número bastante reduzido, né? Por quê? Porque a maioria desses pastores nossos aqui no Brasil, né, com pouquíssimas exceções, eram pessoas que vinham de classes sociais baixas, né, que lutaram, que passaram por uma superação social muito grande, né, e todos tinham as histórias para contar. E, logicamente, quando se falava de lutas sociais, essas coisas todas, nós éramos muito simpatizantes no seminário, nas faculdades, éramos muito simpatizantes a essas ideias. E vale-se salientar que, na época, não havia essa polarização entre esquerda e direita como está hoje no nosso país, né? Tá certo? Então, eu quero deixar bem claro isso aqui, né? Havia pastores de direita no passado? Havia, mas era uma minoria. E qual era a razão disso? Porque a maioria dos pastores eram pessoas que vinham da classe trabalhadora, né, proletariada, e logicamente eram muito simpatizantes a causas sociais. As igrejas, de forma geral, as nossas igrejas, as grandes igrejas que tinham concentração de capital muito grande, e geralmente eram igrejas mais conservadoras, mais para a direita, e que tinha aquela prática, né, de caridade institucional, anual, ou naquelas datas festivas, etc. Mas com pouca ação contínua, né? Enquanto as igrejas de periferia, elas sempre tiveram uma ação social muito mais consistente, né? Nas grandes igrejas se faz esse negócio de Natal sem fome, de Semana Santa não sei de quê, mas são datas, né? E se você visitar as igrejas de periferia, você vai perceber que elas têm uma ação nas chamadas, antigamente se falava de Dorcas, né, da assistência social da igreja, de janeiro a dezembro. Funciona ali, pequena coisa, né, mas funciona de forma muito constante devido ao próprio contexto que eles vivem. Então, os pastores todos estavam sempre envolvidos nessas coisas, né? Volto a repetir, nunca tivemos pastores militantes políticos, né, que usassem aí. Eu acho que está mais politizado hoje do que no passado, né? Sem dúvida alguma. Um outro ponto também que eu gostaria de deixar bem claro é que alguém me perguntou, mas o que foi que houve, né? Por que foi que os pastores fizeram digamos assim, esse percurso, né, do centro mais para a esquerda, não é que sejam da esquerda, né, que eram da esquerda, e fizeram agora um percurso mais para a direita, né? Pessoal, um dos motivos foi a decepção política, né, que eu já falei isso para vocês, né? Juntamente com a chegada da internet, que é a democratização de muitas informações, né, que muitos pastores não tinham no passado, né? E hoje até os pastores estão mais politizados do que no passado, do que quando eu era pastor, por exemplo, né?
Tá certo? Esse foi um dos motivos, as decepções políticas, né? Os sonhos não realizados, palavras não cumpridas e aquelas coisas todas. Não é que não houve coisas boas, né? Sem dúvida alguma, coisas muito materiais, né? Concretas, mas muitas promessas não cumpridas e as questões morais que se envolveram nisso aí, etc. Mas, para falar a verdade, ainda não foi o ponto focal, porque corrupção no Brasil acontece desde a chegada dos portugueses, né? Quando começaram a trocar espelho por ouro, né? Traziam um pedaço de espelho e trocavam aí por uma barra, por 1 quilo de ouro dos índios, né? Que não tinha noção do valor daquilo ali, né? Então começa por aí a questão da corrupção. Então não era um problema da corrupção em si que fez com que os pastores fizessem esse percurso lento, né, para a direita. Foi principalmente quando a esquerda no Brasil, ela, não só no Brasil, né, mas como na Europa, nos Estados Unidos, que a situação do mundo começou a melhorar um pouco, né, o capitalismo ficou mais um pouco humanizado, né, houve mais possibilidades, né, de conseguir as coisas, né? Eu lembro quando surgiu o celular, eram pouquíssimas pessoas que tinham celular numa cidade, né? Eu, quando precisava de fazer um telefonema, eu tinha que ir na casa do irmão, quando eu trabalhava lá em Lagarto, que não tinha telefone na minha casa, né? Não tínhamos, só tinha uma pessoa, que era o irmão Josival, que tinha um telefone celular, que parecia um tijolo, né? Então era muito difícil. Então as coisas começam a ficarem mais fáceis, né? Hoje quase todo mundo tem um celular e isso afetou a percepção que a classe trabalhadora, né, as pessoas menos favorecidas, elas tinham das lutas sociais, né? Então começou a haver um menos entusiasmo, né, por essas causas trabalhistas. Então, o que foi que a esquerda fez na Europa e nos Estados Unidos, e como os tupiniquins brasileiros gostam disso, né, importaram desses países para o Brasil. É que nesses países eles perceberam qual é o problema, um grande nicho, um grande campo de trabalho, questão migratória. Então eles começaram a falar das questões migratórias, né? Serem simpatizantes. Aliás, desde a época de Karl Marx que eles tinham desenvolvido isso aí. A segunda coisa eram as questões raciais, né? Eles começaram a se focar nisso, né? Porque nos Estados Unidos as questões trabalhistas não funcionam, né? Então eles começaram, ou seja, não é feito o Brasil, né, que tem toda a legislação trabalhista, aquela coisa toda. Então não funciona, né, fazer essas reivindicações trabalhistas como funciona aqui no Brasil. Então a esquerda nos Estados Unidos e na Europa começaram a se concentrar nas questões migratórias, questões raciais, questões de gêneros, né, direitos de homossexuais, né, a questões de valores da família, né? Começaram a fazer questionamentos, né? Uma outra coisa também, a agenda, né? A agenda de gênero, né? E todas essas coisas, pessoal, né? E todas essas coisas, questões do aborto, né? Começou a ser porta-voz desse movimento, né? E praticamente a esquerda não fala mais de questões trabalhistas, né? Então, contra os valores da família, e quando a esquerda no Brasil importou isso, não só no Brasil, na América Latina, importou essa nova visão da esquerda mundial, né? Aí as coisas pioraram, né? Aí as coisas, e isso os próprios teóricos da esquerda aqui no Brasil, eles admitem, né, que foi um erro estratégico, né? E aí os religiosos e as pessoas assim mais tradicionalistas, elas começaram a se afastar, né? Não foi tanto pela questão da corrupção, porque a corrupção no Brasil, pessoal, ela existe, como eu falei, desde a chegada dos portugueses. Não foi? Isso pesou, sem dúvida alguma, a questão da corrupção pesou, mas não foi só a questão da corrupção, foi as questões que envolviam moralidade. Aí depois veio esse discurso, né, querendo educar as nossas crianças sexualmente, né? Isso aí muitos teóricos marxistas e socialistas já tinham falado no passado, né, sobre essas coisas, e isso desagradou e muito, né, as famílias, as pessoas religiosas, etc. E os pastores, logicamente, que não gostaram disso, né, padres e etc. E começaram
a fazer essa aproximação com a direita, que eu já falei para vocês que isso já ocorreu no passado no nosso Brasil com o movimento integralista, né, que na verdade era um movimento nazista e fascista, né, e que tinha os mesmos slogans, né? Infelizmente não foi uma boa escolha esses slogans, não, porque eram os mesmos slogans, questão de família, questão de nação e questão de Deus, né, etc. Tá certo? Então, essa é dando mais um esclarecimento, né, com relação à polarização. Existem muitos pastores da esquerda hoje no Brasil? Ainda existe, né, mas são muito poucos mesmo, né? São muito poucos mesmo, né? E os que existem geralmente são o pessoal aí mais elitizado, né? Esses que falam, que eu já falei para vocês, né? Que pertencem a alguma dinastia adventista, né? Que eles podem falar o que bem entenderem, né? E outros não podem falar, porque se falar pode ser punido. Mas a igreja hoje tem se aproximado mais da direita do que da esquerda. E eu não digo que isso é uma coisa boa, se é ruim, porque eu não sou Deus. Eu só digo que no passado, quando a igreja se aproximou de política, tivemos problemas na Alemanha, na Itália, tivemos problema no Chile, e tivemos problema também aqui no Brasil. Não com o adventismo em si, mas com a religião e a política aqui no passado do nosso país. Tá certo, pessoal? Então, que fique claro, né, por que é que os pastores hoje são mais simpatizantes. Não foi tanto por questões de corrupção. A corrupção foi um fator importante? Foi. Mas as questões morais, espirituais, né, filosóficas, elas estão sendo ainda muito mais fortes do que a própria questão da corrupção, né? Pelo menos essa é a minha visão, não sou Deus, né? Mas essa é a minha visão, e essa é uma visão que você pode verificar fazendo uma pesquisa na internet, aí você vai verificar se eu tenho razão ou não, e coloca, né? Coloque aí os seus comentários, né? O que você acha e etc. Não esqueça de partilhar esses conteúdos para divulgar essas ideias, né? Um debate aqui. Debate não, né? Porque vocês não têm chance assim de falar comigo diretamente, né? Mas uma exposição, digamos assim, né? Uma exposição de que você pode ter a sua réplica através dos comentários. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. Logicamente que eu não sou Deus, né? Não consigo explicar tudo. Aliás, nem Deus conseguiu explicar tudo para nós até hoje, né? Mas eu espero que você entenda aí a nossa fala e o objetivo da mesma, tá certo? Então, um forte abraço, não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez, partilhar esses conteúdos e deixar aí o seu like ou dislike, né, de acordo com a sua avaliação. Um forte abraço, pessoal.